Oi, gente, eu queria contar para vocês hoje uma história que aconteceu comigo e que tem muito a ver com esse violão que está aqui do meu lado. Eu estava passando pelos corredores da nossa igreja uma vez e eu olhei dentro de uma salinha que é a nossa sala de achados e perdidos da igreja, e lá estava um violão em cima de um armário assim, meio largado, meio jogado. E eu olhei e perguntei para a moça que trabalhava ali, e ela me falou: isso aqui é um violão que está aí, alguém abandonou, deixou, esqueceu ele por aí. E eu peguei o violão para dar uma olhada, né? Mas aí o violão estava quebrado, essa é a verdade, ele estava bem quebrado. Então eu falei com aquela moça, falei assim: olha, o violão está quebrado, se vocês forem jogar fora, qualquer coisa assim, talvez vocês pudessem me ceder esse violão e aí eu vou tentar arrumá-lo, vou tentar restaurá-lo para usar. E aí passaram-se algumas semanas, ela conversou com a administração da igreja, ninguém apareceu para buscar o violão, já fazia alguns meses que aquele violão estava esquecido lá. E aí ela disse que tudo bem. Então, uma semana depois, mais ou menos, ela me disse que eu podia levar o violão e usar aquele violão como fosse melhor. Mas a verdade é que ele não dava para usar o violão porque ele estava todo quebrado. Mas eu levei o violão e foi interessante que eu deixei o violão guardado ainda por mais alguns meses num depósito que a gente tem numa chácara, para um dia, quem sabe, restaurar aquele instrumento. Mas aconteceu uma coisa interessante. Uma vez, um desses dias de folga, de trabalho, eu estava muito triste, muito chateado comigo mesmo, com o meu ministério, com as coisas que eu gostaria de fazer e que não conseguia. Enfim, sabe aqueles dias que você está decepcionadão com a vida e com você mesmo e desanimado mesmo? Como dizem por aí, pense num cara desanimado. Era eu naquela ocasião. E eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa manual. Eu gosto de fazer coisas manuais para tirar a cabeça um pouco da roda viva, fazer alguma coisa diferente. E aí eu lembrei do violão que estava lá guardado, peguei o violão e decidi que ia começar a reforma dele, que estava já esperando fazer algum tempo. E fui desmontando o violão ali. Quando eu comecei a desmontar aquele instrumento, naquele dia que eu já contei para você que eu estava muito mal, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E aquilo que era uma atividade para tentar me entreter um pouco, ou sei lá, me divertir um pouco de alguma forma, acabou sendo uma ministração de Deus no meu coração. Eu escutei a voz de Deus ali falando assim: você é esse violão. E aí eu parei assim, pensei, e algumas coisas me chamaram a atenção quando eu ouvi esse toque de Deus. Primeiro que esse momento da minha vida teve uma trilha sonora muito interessante, né? Tava lá, a minha esposa estava trabalhando ali em casa, num outro cômodo da casa, porque o escritório dela é em casa, e ela estava escutando uma canção que falava sobre restauração, sobre ânimo, sobre os momentos em que a gente quer desanimar nessa vida e de como Deus pode nos colocar para cima, né? Então você imagina, Deus falando comigo isso, eu num dia desses, e essa música tocando lá no fundo da minha casa, eu escutando, eu não me aguentei, eu chorei naquela hora, enquanto eu ia tirando as ferragens do violão, desmontando, vendo como ele estava destruidinho, e Deus falando comigo assim: ei, você é esse violão, você é como esse violão. E isso me ensinou algumas lições, que eu acho que hoje podem servir para a gente também. Mas uma das coisas preciosas que eu acho que a gente pode lembrar desse dia é que, assim como eu vi aquele violão, esse violão, lá naquela prateleira, jogado, abandonado, largado, e interessante, dentro da igreja, né? Eu acho que Deus também vê a gente, sabia? Deus vê a gente quando a gente está largado, abandonado, talvez se sentindo abandonado e até se sentindo inútil, porque as pessoas passavam por aquela sala, olhavam, viam, assim como eu vi, que era um violão que estava ali, mas na verdade não era um violão, porque ele não estava servindo, ele não estava servindo ao seu propósito, que é soar como um violão, poder ser tocado.
E eu me lembrei de tanta coisa. Me lembrei de um pastor num retiro uma vez. Eu não lembro mais nada do que aquele homem de Deus pregou. Sinceramente, mais nada. Isso já fazem alguns anos. Mas ele disse assim, olha, às vezes a gente pode ser um instrumento meio desafinado, faltando algumas cordas, mas não importa, porque quem toca o instrumento tem habilidade e ainda pode fazer sair um som muito bom desse instrumento, que é Deus quem toca. E aquilo encheu meu coração naquele retiro e eu me lembrei naquele dia da reforma do violão, de novo. Mais um detalhe interessante, quando eu olhei a etiqueta do violão, eu peguei o violão assim, olhei e falei, uau, é exatamente a mesma marca, o mesmo tipo de violão que eu há 20 e tantos anos atrás, o mesmo violão que eu comecei a aprender a tocar alguns acordes e que foi exatamente no momento da minha conversão. Então, tocar 2 ou 3 acordes, alguns hinos, foi exatamente, tinha muito a ver com o momento da minha conversão a Jesus. Era como se Deus estivesse dizendo para mim assim, olha, eu comecei uma obra na tua vida e às vezes a gente leva alguns tombos, a gente cai, a gente se machuca, a gente fica cheio de risco e talvez você que está me escutando hoje aí seja alguém parecido com o meu violão restaurado, que tá cheio de risquinho, de adesivos que as pessoas ou que a gente mesmo vai colocando em cima para tentar esconder os nossos riscos e as nossas machucaduras mais profundas. E aí você põe um adesivo bacana, um adesivo legal lá e faz de conta que tá tudo bem, mas na verdade não tá. E mais do que simples riscos, as quedas elas destroem um pouco. Cada queda, cada tombo, cada machucadura do violão vai detonando um pouco mais. E quando a gente vê, a gente já não consegue mais tirar o som perfeito, né? Não consegue mais afinar o violão direito. Talvez a tua vida esteja assim hoje. Eu quero te dizer que do mesmo jeito que Deus, aliás, que eu vi aquele violão aquele dia e Deus falou comigo tudo isso aí que eu estou contando para você, Deus vê você. Onde quer que você esteja, você pode estar num armário abandonado, largado, meio esquecido, mas Deus vê valor na gente, mesmo quando ninguém mais vê. E Ele tem as ferramentas certas para restaurar. Uma coisa é verdade, o que eu aprendi também com esse momento da minha vida, que esse violão nunca mais vai ser igualzinho ele era antes, porque passou por um processo. Ficou com outra cor, ainda tem coisas para serem trabalhadas nele, que eu estou fazendo devagarinho. Ele já, para tirar os riscos que ele tinha e para restaurar, a gente teve que colocar uma lixa aqui e gastar tempo em cima. E de fato, não terminou ainda. Tem muita coisa para ser feita. Eu acho que isso é uma coisa bonita, é uma coisa até que a gente pode olhar assim, mas não está pronto ainda, puxa vida, quando é que vai ficar pronto? Olha, sinceramente, a gente tem que estar preocupado se quem está restaurando a gente é Deus, se nós estamos nos colocando na mão de Deus para ser restaurado, porque não importa o tempo que ele leve, Deus pode fazer de você um violão novo em folha, bonito, talvez diferente daquele primeiro lá, de como ele estava na loja, bonitão, cheio de verniz, mas talvez diferente para melhor até. Eu sinceramente gosto mais do violão sem verniz, como ele está ficando aqui, ó, meio fosco assim, sei lá, eu gosto. As machucaduras dele que precisaram ser restauradas, as coisas que estavam quebradas, e eu fui fazendo com carinho. E eu acho que Deus faz isso com a gente também. Não importa o tempo que vai levar, não importa quão quebrado você esteja, cara. Talvez você esteja dentro da igreja, esquecido, esquisito, sei lá, sem se sentir útil, mas Deus pode fazer na tua vida. Igualzinho Ele falou comigo, igualzinho eu estou fazendo com esse violão devagarzinho. Arrumando, consertando. E olha, tô surpreso com o som do meu violão, viu? Tá saindo um som legal, um som grave, do jeito que eu gosto, gostoso.
E eu me animei a estudar o violão de novo. Então, quer dizer, as coisas podem ser diferentes. Não importa o estado em que você esteja. Deus é poderoso para te restaurar. Restauração dói um pouquinho, machuca um pouquinho. Tem que mexer, tem que pegar fundo, tem que pegar pesado, senão não conserta. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus cuidar de você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ele vai tirar um som bonito de você. Creia, creia, creia. Toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser manifestas teu poder, eis-me aqui, preciso de ti, dependo de ti, preciso de ti.